A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus. Devocional Isaías, capítulo 26. Esse capítulo o Senhor falou muito comigo e eu vou fazer a leitura dele completa. Se você puder, acompanhe comigo, mas se você não tiver, se estiver a caminho do trabalho, se estiver no meio da rua, apenas ouça o que o Senhor, quer nos ensinar hoje, o que Ele quer nos falar hoje. Eu vou começar, surpreendentemente, pelo final. Eu senti uma direção de começar pelo final. E logo depois eu vou ler os 2 últimos versículos desse capítulo e logo depois eu volto para o início e discorro por meio do capítulo e falo que o Espírito Santo de Deus me falou, me direcionou, me despertou acerca dessa palavra. No verso 20 diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconda-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Aqui o Senhor está chamando o povo dele a entrar nos quartos, fechar a porta, se esconder. Não é se esconder com medo, é se esconder em Deus, é se esconder estando ligado em Deus, até que passe, se esconder só por um momento, até que passe a ira. A ira de quem? A ira de Deus, que virá sobre todos os povos, sobre toda a terra, que virá sobre os moradores da terra para castigar, porque a iniquidade, e o sangue que foi derramado, que fizeram, não será encoberto. O Senhor levantará a mão para castigar aqueles que praticam a maldade. E o povo do Senhor tem que se retirar, entrar nos quartos, fechar as portas, esconder-se no Senhor só por um momento, em oração, estando em Deus, ligado no Espírito Santo de Deus. E agora eu vou continuar a partir do versículo 1. Vou voltar para o capítulo 26, versículo 1. Se você sentir no teu coração de compartilhar essa mensagem, não deixe de compartilhá-la para mais pessoas, para que a palavra do Senhor chegue cada vez a mais pessoas. E não deixe também de curtir, porque isso ajuda ao YouTube entender que é um conteúdo relevante e ele também, por si só, começa a compartilhar. Vamos lá? 26, capítulo 26, versículo 1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Aqui o Senhor está falando da terra de Judá. Abre as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Abre as portas para que nela entre a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aqui está falando, olha, abre a porta para que nele entre a nação justa que observa a verdade. Quem é a nação justa? A nação justa é aquela que observa a verdade. Aqui o Senhor está falando, de uma nação específica, e a terra de Judá está cantando esse cântico. Mas a gente precisa prestar atenção nesse versículo, que a nação justa, aquele que é justo é aquele que observa a verdade, busca andar na verdade, que tem como cinturão a verdade. O Senhor nos chama, o povo dele, a andar segundo a vontade dele e observando sempre a verdade, não tendo mentiras. Esses são os justos, os que observam a verdade. Verso 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.
Pode estar acontecendo o que for, pode estar vindo a tribulação, pode estar acontecendo um caos no mundo, mas o Senhor conservará em paz aquele que confia nele. Aquele que confia no Senhor será firme, ele se conservará em paz, porque o Espírito Santo de Deus nos dá a paz que o mundo não compreende. Por que essa paz que o mundo não compreende? Porque nós sabemos que pode estar acontecendo o que for, mas quando confiamos no Senhor, confiança, sabemos que Ele é Deus e nele está o controle de todas as coisas. Nós temos paz. Sabemos que tudo vai passar, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E se está acontecendo, é porque Deus permitiu. Então tenha paz no coração, confie no Senhor, pois só podemos ter paz quando confiamos no Senhor. Isaías sabia disso e ele alerta no versículo 4: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O nosso Deus, oh glória! O nosso Deus, o Senhor, Ele é uma rocha eterna. Confiai perpetuamente no Senhor. Ele é uma rocha eterna e firme. Se você está firme na rocha que é Cristo Jesus, se você está firme na rocha que é o Senhor, você não será abalado. Confiai perpetuamente no Senhor. Verso 5. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão, e a derribará até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Esses dois versículos a gente vê no capítulo 24 e 25, se eu não me engano, talvez o 23 também, a gente vê que o Senhor estava falando acerca da soberba, do orgulho, né, de cidades e de homens, e o Senhor humilhará, castigará, para que eles se voltem para Ele. Não agrada ao Senhor o orgulho. No devocional do versículo 23 eu falei acerca do orgulho. E é o que o profeta fala, se eu não me engano, sobre a cidade de Tiro. Então, o que acontece? Aqui a palavra do Senhor está dizendo, olha, os lugares sublimes, aqueles, né, que habitam em lugares sublimes, cidades exaltadas, o Senhor humilhará até o chão. Aqueles que são orgulhosos, exaltados, se exaltam por si só. Não é Deus que os exalta, mas são eles que se exaltam. O Senhor os humilhará e os derribará até o pó. O pé pisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O que o Senhor está dizendo? Olha, os pés dos aflitos, dos pobres, pisará aqueles que são os orgulhosos, né? Eles serão pisados por pobres e aflitos. O versículo 7 diz assim: o caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória está o desejo da nossa alma. O caminho do justo é plano. O caminho do justo é plano, é reto. Precisamos ter cuidado. Se estamos andando em justiça, né? Se somos justos. E quem são os justos? Aqueles que observam a verdade. No verso 2 a gente viu isso. Aqueles que observam a verdade, esses são justos, esse é a nação justa, esse é o povo justo, esses são os que são justos, os que observam a verdade. E esses, né, o caminho do justo, ele é plano, ele é reto, não dá para tropeçar, porque se você anda na verdade, se você anda em verdade, não tem como tropeçar. O inimigo, ele não vai achar brecha. Se você não mente, se você procura andar em retidão e justiça, o inimigo não vai achar brecha para que você tropece, porque o teu caminho é plano no Senhor. No verso 9 diz assim:
Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Isaías está falando aqui, olha, com a minha alma eu te desejei de noite, eu te desejo de noite. Com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a te buscar. O nosso espírito, ele não dorme. O nosso corpo, né, adormece, mas o nosso espírito não dorme. Por isso que às vezes enfrentamos batalhas espirituais enquanto estamos dormindo e o Senhor nos desperta para orarmos. O nosso espírito, ele não dorme. E aqui o profeta está dizendo, olha, a minha alma te deseja à noite e eu buscarei, eu te buscarei pela madrugada. Ouça quando o Senhor te chama de madrugada para buscar a Ele, para orar, para que o teu espírito, às vezes está em luta espiritual e você não percebe, esteja atento à direção de Deus, esteja atento ao chamado do Senhor. Quando o Senhor te despertar à noite, se volte para Ele, busque a Ele, clame a Ele e Ele te dará a resposta. Ele te dará o que precisa ser respondido para a tua causa, porque você tem passado. Esteja atento à voz do Senhor e busque a Ele. Não adianta o Senhor nos chamar de madrugada, não adianta nós desejarmos no nosso coração a Ele se não abrirmos a nossa boca para clamar, para buscar. Precisamos nos voltar para Deus, precisamos fazer esse esforço de clamar, de levantar da nossa cama, de orar quando o Senhor nos chama, chama o nosso espírito para estar ligado ao Espírito Santo dele. No verso 10, diz assim, ainda que se mostre favor ao ímpio, porque aqui no verso 9, quando fala de buscar de madrugada, fala, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Né? Havendo o juízo de Deus. O juízo é o castigo, é a correção, é a repreensão daquilo que é mal, do que é iniquidade. Então, havendo o juízo de Deus na terra, os juízos do Senhor, né, para repreender, para poder tentar voltar o povo para o caminho que é certo, os moradores da terra aprendem justiça, aprendem o que é justo, o que é justiça. Só que no verso 10 diz, ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Em outra versão diz, ainda que se mostre misericórdia. Ainda que se mostre misericórdia ou favor ao ímpio, ao que pratica a iniquidade, ele não aprende justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Então, mesmo que se mostre favor, misericórdia ao ímpio, mesmo que ele esteja numa terra que é de retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor, para quem é Deus, que ele é Deus o Senhor, o ímpio. Então, como que ele percebe quem é Deus? Vamos ver? Verso 11. Senhor, a tua mão está exaltada, levantada, mas nem por isso a vem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. Olha, eles não prestam atenção na justiça, né? Eles nem quando vem o favor, a misericórdia de Deus, nem mesmo estando numa terra de retidão, eles continuam praticando a maldade e não atentam para quem Deus é, para a majestade do Senhor. Mas como eles verão? Eles verão porque eles confundir-se-ão por causa do zelo que o Senhor tem para o povo dele. Eles podem achar que são vitoriosos, que a justiça do Senhor que não vem sobre a terra, mas eles se confundirão quando Deus mostrar o zelo que ele tem pelo povo dele. O Senhor zela pelo povo dele. O inimigo, o ímpio, pode se levantar contra
o que é justo, o que é santo. O ímpio pode se levantar contra o povo de Deus, mas quando o Senhor zela pelo povo dele, quando o Senhor mostra o cuidado, quando o Senhor diz: aqui não, você não vai tocar no meu povo. Quando o Senhor zela pelo povo dele, o ímpio vê, tem alguma coisa aí. Por que que eu luto contra ele? Por que que eu faço e não tá dando certo? Quando o Senhor mostra o zelo pelo povo dele, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que amam ao Senhor, o ímpio percebe. E aqui diz, ó, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Eles serão consumidos pelo fogo, né? Pode ser um fogo real, né? O fogo consumirá os seus adversários, mas pode ser um fogo de raiva, de ira, de não poder, né, tocar no povo do Senhor por causa do zelo que Deus tem pelo povo dele. Por isso eu digo, quando estamos em oração, quando Deus diz, olha, vai para o teu quarto, se esconde por um momento, ora, o Senhor está dizendo, eu cuidarei do meu povo. Sou eu que trarei justiça sobre a terra, sou eu que mostrarei justiça para o ímpio. Né? Mostrarei para eles o que é justiça, eles aprenderão e entenderão quando eu derramar do meu zelo sobre o meu povo. Porque eu mostrei misericórdia para o ímpio, mas eles não atentaram para minha majestade e não atentaram para mim. O Senhor dá tempo para o ímpio se arrepender, mas esse tempo nem sempre o ímpio se arrepende. E aí vem a justiça de Deus e o zelo para com os que são dele, os que são de Deus. No verso 12 diz assim: Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. É somente Deus que nos traz a paz, somente Ele pode nos dar a paz. E para termos paz já agora, precisamos confiar no Senhor, em quem Ele é, e que Ele é uma rocha eterna. Estamos firmados nele. Confie perpetuamente no Senhor. Mesmo que as circunstâncias te façam desacreditar, creia em quem Ele é, creia que Ele está vivo, que a palavra dele é viva e todas as promessas dele se cumprirão na tua vida, nessa terra e para o mundo todo. A palavra do Senhor, o que Ele falou, não pode ser mudada. O que Ele declarou, o que Ele colocou, assim acontecerá. No verso 13 diz assim: Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Podem outros ter domínio sobre o povo de Judá, podem outros ter domínio sobre a tua vida, sobre a nação, né? Podem homens maus governarem, mas não. Somente por Deus nos lembramos. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, outros têm governado sobre nós. Mas por ti só nos lembramos do teu nome. Lembra do nome do Senhor e quem Ele é. Verso 14. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso o visitastes e destruístes e apagastes toda a sua memória. O que está dizendo aqui? Olha, esses outros senhores podem estar dominando o povo, mas morrendo eles não tornarão a viver. Eles não terão vida, não ressuscitarão no Senhor. Por isso, os visitastes e destruístes, o Senhor os destruirá, aqueles que são maus.
e apagastes toda a tua memória. Em outra versão diz: ninguém lembrará mais deles. Eles não serão lembrados e eles não ressuscitarão com Cristo Jesus. Verso 15. Tu, Senhor, aumentaste esta gente, quem? A terra de Judá, o povo de Judá. Tu, Senhor, aumentastes esta gente. Tu aumentastes e fizestes glorioso, mais longe os lançastes para todos os confins da terra. O Senhor aumentou, né, o povo de Judá, mas o Senhor os lançou para longe, para todos os confins da terra, né? Houve separação e a gente sabe, né, que realmente foi disperso o povo judeu. Verso 16. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta, quando no aperto estiveram, e a correção de Deus veio sobre eles, sobre o povo de Judá. O que eles fizeram? Eles correram, se derramaram na oração secreta ao Senhor. Assim deve ser o povo de Deus, quando o Senhor corrige os filhos dele também, porque nós praticamos às vezes maldades também, e o nosso Deus é o nosso Pai, e como um pai corrige um filho que está no caminho errado, o Senhor corrige os filhos dele, e os que são dele, né, não se revoltam com Deus, os que são dele se voltam para ele em oração secreta, em oração, se derramam aos pés do Senhor, se voltam para o Senhor. Se o Senhor está num tempo de correção para com a tua vida, que você haja como o povo dele, que é orando secretamente, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai que te vê no secreto, e Ele, o Deus que te vê no secreto, te responderá. Ele responde àqueles que clamam a Ele com um coração sincero, com um coração humilde, com um coração quebrantado. O povo de Deus, o povo de Judá, eles clamaram em oração secreta. Verso 17. Como mulher grávida, quando está próximo à sua hora de dar à luz, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Aqui Isaías está falando, olha, assim fomos nós. É como mulher que dá gritos, que sofre, que sente dor de parto. Assim fomos nós, né, gritando, sentindo dores, mas por causa da face de Deus, por causa do Senhor, por causa do castigo, a justiça de Deus que veio sobre o povo. Verso 18. Bem concebemos nós e tivemos dores tô embolando. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Nós sofremos, nós tivemos dores de parto, podemos gritar como, né, uma mulher que sofre de dores de parto, mas isso não foi senão vento, passa. Isaías tinha esse conhecimento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Verso 19, e essa é a chave: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Aqui, Isaías está falando, olha, o teu povo, por causa da tua repreensão, por causa da tua justiça, está como uma mulher que sente dores de parto, né? Gritando alto, sentindo dores. Mas isso é senão vento, é passageiro. Por quê? No versículo seguinte ele diz, porque os teus mortos ressuscitarão. Os teus mortos viverão, estarão contigo. Pode vir a tempestade, o que for, pode vir a morte. Mas que você saiba que quando você está em Cristo Jesus, você ressuscitará para estar com Ele
eternamente. A gente vê aqui nos versículos anteriores que o ímpio, o homem mau, ele não terá vida, ele será esquecido, mas os que estão no Senhor, na direção de Deus, que estão debaixo, né, de obediência ao Senhor, que podem estar passando por dores de parto, por ventos, mas o Senhor, mas se estão ligados em Deus, se estão firmes na rocha que é o Senhor, podem morrer, podem, mas ressuscitarão com o Senhor, terão vida nele. E aí a gente entra no versículo 20 e 21, que foi o que eu li no início dessa mensagem. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconda-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. O Senhor, ele virá com justiça. Ele derramará do juízo dele sobre toda a terra. E o que o Senhor nos diz é: esconda-te por um pouco de tempo. Esconda-te, mas não tenha medo. Confia em mim. Deus diz: confia. Confia perpetuamente no Senhor, porque mesmo que morramos neste mundo, mesmo que soframos perseguições e morramos por amor de Cristo Jesus, devemos saber que teremos vida eterna com Ele. Os evangelistas, os discípulos do Senhor, aqueles que seguiram a Deus e morreram por amor do nome dele. E nos tempos de hoje, aqueles que anunciam o evangelho e que têm morrido, e aqueles que declaram que são de Deus em países que têm intolerância religiosa, que não aceitam e que têm morrido em nome do Senhor por amor, porque reconheceram que existe um Deus e que esse Deus o ama e que se Deus o salva, eles sofrem perseguição, mas isso não os abala, porque eles sabem quem Deus é. Eles sabem que tem vida no Senhor e ressuscitarão com o Senhor. Que você guarde essa palavra. Às vezes podemos não estar sofrendo perseguição de modo que em alguns lugares estão, mas que você saiba que pode vir o que for na tua vida. Confie no Senhor. Não negue a Deus. Guarde o Senhor no teu coração. Se esconda nele. Ele é o nosso abrigo seguro. Ele é a nossa rocha eterna. E temos paz que o mundo não consegue compreender, porque pode estar dando tudo errado, mas o teu coração está firme e confiante. Olha, pode estar dando isso de errado, mas eu sei quem meu Deus é. Eu confio nas palavras que Ele tem para minha vida. E ainda que eu perca a minha vida, eu acharei ela. Oh, ainda que perca a minha vida, eu encontrarei. O nosso Senhor Jesus fala isso. Ainda aquele que amor de mim perder a sua vida, acha-la. Mas aquele que buscar encontrar a sua vida, perdê-la. Nós não fomos feitos para esse mundo, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Aquele que perder a vida por amor a Cristo Jesus, aquele que seguir a Cristo, a direção dele, achará vida, vida eterna, ressuscitará em Cristo Jesus. Essa é a palavra de hoje. Eu agradeço ao Senhor por ter ministrado aos nossos corações. Que Ele continue falando conosco. E eu quero orar com você. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por estarmos na Tua presença. Obrigada, Senhor, pela Tua presença gloriosa, por ter enchido, Senhor, esse lugar com Teu Espírito Santo. Encha-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, que possamos estar prontos, Senhor. Senhor, que possamos ser capazes, Senhor,
de perder a nossa vida por amor a Ti. Que possamos ser capazes, Senhor, de Te amar acima de todas as coisas e confiar em quem Tu és. Que possamos, Senhor, reconhecer a Tua majestade em quem é o Senhor. Senhor Deus, e te damos graças, Deus, por quem Tu és. Te adoramos, te louvamos, te exaltamos, Senhor. Permaneça conosco até o fim. Permaneça conosco até que o Senhor venha buscar a Tua igreja. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Até amanhã, se Deus quiser, continuando o estudo do livro de Isaías. Amém? Tchau.